Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Olá a todos. Pessoal, a gente se encontra na segunda aula da semana 2, né? E eu já comentei sobre essa palavra, interoperabilidade, né? E como ela precisa ser buscada, né? Quando a gente pensa em soluções para cidades inteligentes, tá? O professor Júlio César Estrela, um homem de pele clara e calvo, usa óculos de grau de armação arredondada, camisa polo cinza, relógio no pulso esquerdo e calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o professor manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula: Interoperabilidade em Cidades Inteligentes, parte 1. Então eu vou, nessa primeira parte, né, abordar alguns aspectos, né, que levam em consideração a importância da interoperabilidade, tá? Há padrões e protocolos, né, e várias visões sobre a interoperabilidade, né? Há uma plataforma concebida, né, pelo governo federal, chamada EPING, né? Então, EPING de Plataforma de Interoperabilidade do Governo Federal, tá? Que tem sido utilizado há algum tempo, né, em sistemas da esfera federal aqui no país, né? Não sei como é que isso está se disseminando ou tem se disseminado para outros órgãos, né, públicos, estados, municípios, né? Mas é importante essa iniciativa, uma iniciativa já existente, né, há algum tempo, né, e que já se preocupava com a interoperabilidade de sistemas dos governos, né? Então, uma cidade inteligente também, ela é formada por soluções dos governos, né, que a gente chama de governo inteligente, né? Como que o governo, dentro dos processos, né, de funcionamento da máquina pública, pode ser menos moroso, quer dizer, mais rápido, ser mais assertivo na hora de identificar problemas das cidades, dos cidadãos, ser mais assertivo na hora de dar respostas imediatas, né, sempre possível para os usuários, né, dos usuários, para os cidadãos, tá, do país. E falar um pouco dos desafios que envolvem a interoperabilidade. Novo slide com o título Introdução e o texto. O conceito de interoperabilidade apresenta diversas dimensões: interoperabilidade técnica, interoperabilidade política, interoperabilidade organizacional, interoperabilidade semântica, interoperabilidade computacional. Bom, o que é importante aqui é que a gente tem em mente que a interoperabilidade ela apresenta muitas dimensões, tá? Então, eu poderia tratar com vocês aqui só da interoperabilidade técnica, né, tecnológica, né, que envolve mais a parte computacional, né, a parte de processamento, armazenamento, conectividade. Isso é um aspecto, né, que embora quase não fique latente, né, quando a gente fala de soluções para cidades inteligentes, mas isso existe e é percorrido, né, por quem desenvolve soluções tecnológicas para aplicações que fazem parte da cidade inteligente. Então, isso é um aspecto, tá? Que não aparece muito para o cidadão, porque o cidadão sabe que tem preocupação de utilizar os sistemas, né, para resolver os seus problemas, mas certamente não se preocupa em como aquilo foi concebido, né? E quem desenvolve as soluções tem preocupação em que aquela solução atinja o cidadão e seja resiliente ao longo do tempo. Então, essa é uma vertente, tá? Então, a gente pode falar de interoperabilidade técnica, interoperabilidade política, organizacional, semântica e computacional. Tá? Há muitas outras interoperabilidades que não vou destacar aqui, algumas delas implícitas em algumas dessas mencionadas, né? Então eu vou me restringir a essas 5 possibilidades de interoperabilidade. Tá? Novo slide com novos tópicos. Interoperabilidade técnica é responsável por manter os sistemas de informação interoperáveis. Interoperabilidade política diz respeito à forma com que as informações são disseminadas e a decisão de torná-las disponíveis é fundamental à organização, para equipes envolvidas e para os usuários. Com relação à técnica, ela tem como característica manter o sistema de informações interoperáveis, né? Então a gente sabe que há sistemas de informações existentes ao longo do tempo, são funcionais, importantes para o funcionamento dos órgãos que vão desenvolver soluções ou que desenvolvem soluções que são utilizadas pelos cidadãos.
E certamente por conta do custo de reescrevê-los, né, e custo econômico, custo pessoal, né, organizacional, né, é mais fácil, mais barato manter sistemas em funcionamento e interoperá-los com os existentes. Tá? Então, como manter sistemas existentes funcionando, né, coexistindo com novas soluções. Tá? A interoperabilidade política diz respeito à forma com que as informações são disseminadas, né, e a decisão de torná-las disponíveis, né, é fundamental à organização. Então, quem decide o que vai ficar disponível para o usuário, né, logicamente baseado na legislação vigente. Né? Como que isso vai ser feito? Tá? Então, os entes, né, políticos, de modo geral, precisam acordar sobre o que fica disponível, né, baseado na legislação. Então, o que vale para um município tem que valer para o outro, o que vale para o Estado, em tese, né, tenha que valer para o outro baseado na legislação. Novo slide com 2 tópicos. Interoperabilidade organizacional. Envolve a edição de processo das organizações que tenham objetivos e metas que envolvam a cooperação do grupo. Interoperabilidade semântica. Diz respeito à semântica das informações de diferentes origens, sendo solucionada por meio de ferramentas comuns de representação da informação, como classificação e ontologias. A interoperabilidade organizacional, né, envolve a adição de processos das organizações, né, que têm objetivos e metas considerando a cooperação dos grupos participantes. Tá? A semântica também é bastante interessante falar desse assunto, né, que é como as informações, né, provenientes de diversas fontes, de diversas origens, são formatadas, né, são organizadas, né, para que os sistemas que são existentes, né, que fazem parte da solução, que vai atingir o cidadão na frente, né, possam se comunicar. E também que elas sejam disponibilizadas, né, de uma forma que os cidadãos entendam, né, o que significa aquela informação. Então, a semântica tem a relação com isso. Né? E aí a gente pode fazer uso de mecanismos computacionais como ontologias, né, para organizar e categorizar essas informações que potencialmente ficam disponíveis para serem utilizadas. Novo slide com 2 tópicos. Interoperabilidade computacional. Refere-se à capacidade de diferentes sistemas e dispositivos se comunicarem e compartilharem informações eficientemente. Importante, a interoperabilidade é essencial para a integração harmoniosa de diversos componentes em cidades inteligentes, promovendo a eficiência operacional e a maximização do potencial das tecnologias. A interoperabilidade computacional diz respeito à capacidade de diferentes sistemas computacionais e dispositivos comunicarem e compartilhar informações de forma eficiente. Tá? Então, o que fica aqui, né, dessa breve classificação relacionada à interoperabilidade? Que ela é essencial para a integração, né, entre os diversos componentes que vão fazer parte de uma cidade inteligente, né, com foco, né, de promover a eficiência operacional, tá? Com o uso dessas tecnologias. Novo slide com o título Escopo da Interoperabilidade. E os tópicos. Interoperabilidade consiste em um campo extenso envolvendo a administração pública, os poderes do Estado, o relacionamento com a sociedade, o governo, a sociedade civil. Com relação ao escopo da interoperabilidade, né, ela vai envolver diversos atores. Né? Quando a gente foca a questão da interoperabilidade nas cidades inteligentes. Então, vai envolver a administração pública, vai envolver todos os poderes do Estado, né? A relação com a sociedade, né? Então, a gente já discutiu e comentou, né, e vale ressaltar a participação do cidadão, né, nas soluções para as cidades, o governo, né, e, quer dizer, a sociedade civil, né, de modo geral. Novo slide com o título A Importância da Interoperabilidade e o texto. A interoperabilidade permite integrar aplicações existentes, o que sinaliza para benefícios para os cidadãos. Exemplos: tráfego e transporte, sistema de semáforos, sensores e tráfego e veículos interconectados para otimizar o fluxo de tráfego. Gerenciamento de energia, integração de sistemas de distribuição de energia, armazenamento e fontes renováveis para otimização do consumo. Serviços urbanos, coordenação eficiente entre serviços como gestão de resíduos, iluminação pública e abastecimento de água. Ela é importante porque permite integrar aplicações existentes, né? E isso pode levar grandes benefícios para os cidadãos,
né? Então, por exemplo, no tráfego e transporte, né, no sistema de semáforos, sensores de tráfego e veículos, né, devidamente interconectados, né, ou interoperáveis, né, pode ajudar a otimizar o fluxo de tráfego, né? Então, há situações, por exemplo, tem sido bem comum, né, em cidades de médio e grande porte, né, os semáforos que a gente chama de inteligente, né? Há, por exemplo, em algumas cidades, né, a gente chama de onda verde, né? Então você está trafegando por uma avenida, os semáforos estão sincronizados, né, em determinados períodos do dia, né, permitindo que você pare menos tempo, né, em cada esquina, né, e avance mais rapidamente, né, quando o tráfego está ok naquele momento, né. Lógico, tudo isso é monitorado por meio de sensores, né, o fluxo de carros, né, em determinada avenida, com câmeras, enfim, né. Então, essa onda verde permite vários benefícios para quem tem carro, né, economia de combustível, parar menos tempo nas esquinas, enfim, né, melhora o tráfego de veículos, né, e faz com que a cidade, né, tenha menos ponto de congestionamento, né, em determinados períodos do dia. Tá? Então, permitir com que sistemas de monitoramento se conversem entre si tem um benefício, né, direto para o cidadão. Então, a gente pode falar que é uma ação inteligente dentro da cidade, né, que vai, obviamente, levar a outras situações, né, que vão fazer uso, né, dessa solução, né. Então, por exemplo, qual a relação disso com o sistema de saúde? Bom, se eu tenho uma tecnologia, né, que permite interoperar esses sistemas, né, com o uso do semáforo inteligente, né, quando tem um determinado acidente numa região da cidade, né, um profissional, né, da área de saúde, né, que vai fazer o resgate, o corpo de bombeiros, até a polícia, pode chegar mais rapidamente no lugar. Tá? Então, há soluções tecnológicas locais que, se devidamente conectadas com outras soluções, levam à criação de um ecossistema inteligente, né, que vai beneficiar vários componentes sistêmicos, né, da saúde, do transporte público, enfim, né, do transporte individual também. Um outro aspecto importante é o gerenciamento de energia, né, integração de sistemas de distribuição de energia, armazenamento de fontes renováveis para otimização do consumo, enfim, né. Então, isso é um ponto importante. Serviços urbanos, né, fazer a coordenação eficiente entre serviços, né. Então, como é que é feita a gestão dos resíduos, né, do lixo que é obtido das nossas casas, né, enfim, a separação do lixo, né, coleta seletiva, né, iluminação pública, abastecimento de água, enfim. Novo slide com o título Padrões e Protocolos e os tópicos. Do ponto de vista computacional, com foco na integração de soluções existentes, é importante ressaltar protocolos e padrões. IoT e MQTT. Protocolos como MQTT facilitam a comunicação eficiente entre dispositivos IoT. JSON e RESTful APIs. Padrões como JSON e RESTful APIs são comuns para a troca de dados de sistemas web. Open Geospatial Consortium, OGC, estabelece padrões para a interoperabilidade de dados geoespaciais, crucial para cidades inteligentes. Do ponto de vista um pouco mais tecnológico, né, essas soluções que levam à inteligência, né, do ambiente, né, vão fazer uso de extensiva comunicação entre sistemas, entre dispositivos, né, como celulares, por exemplo, sensores, né, e há preocupações, né, do ponto de vista mais técnico que o cidadão acaba não vendo, né, que é o uso de protocolos de comunicação, né. Então posso destacar aqui o protocolo que a gente chama de MQTT, né, que facilita a comunicação entre dispositivos miniaturizados com baixa potência computacional, com baixo processamento, mas que é importante e relevante para coletar dados sobre determinada região, determinado usuário, ou ou dados do ar, ou dados de poluição, né, para isso ser transferido e fazer parte de um conjunto de dados maior para tomar decisão. Tá? Padrões também de representação dos dados que são coletados por esses sensores, né, então a gente pode falar aí do JSON, né, API REST, né,
que é comum, né, na troca de dados entre soluções já existentes, tá, e funcionais. E também o OGC, né, há muitos dados relacionados à geografia do local, né, então a gente chama de sistema de informação geográfica, a gente deve abordar um pouco também, né, que é a questão da localização sobre determinado componente sistêmico que faz parte da cidade, né, sobre determinada região, né, como que ela, do ponto de vista da geografia, né, impacta no uso de determinado serviço pelo cidadão. Vale destacar que ações governamentais têm se desenvolvido ao longo dos anos, né, pensando mais na interoperabilidade sistêmica e técnica, né. Lembro que a gente comentou nos primeiros slides sobre as vertentes da interoperabilidade, né. Então, do ponto de vista mais tecnológico, né, e computacional, essa plataforma, né, ela pode ser entendida como uma característica, no caso a EPLING, a interoperabilidade, né, entendida como uma característica que se refere à capacidade de muitos sistemas e organizações trabalharem em conjunto. Então, interoperar é isso, né? Então, como que sistemas e organizações conjuntamente trabalham, né, de forma organizada para resolver um problema, tá? No slide, a plataforma EPING, o texto. Como vimos, a interoperabilidade pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, interoperar, de modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. A arquitetura dos padrões de interoperabilidade, EPING, define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação federal. De modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas interajam para trocar informações de forma eficiente e eficaz. Essa arquitetura de padrões de interoperabilidade, que é chamada de EPING, né, ela define um conjunto de premissas, né? Então, digamos assim, é um guia para se pensar em construir soluções interoperáveis, tecnológicas interoperáveis, né, e resilientes ao longo do tempo, né, envolvendo políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação no governo federal. Novo slide com o texto. Ela foi criada para propiciar as condições de troca e interação com os demais poderes e esferas do governo e com a sociedade em geral. Apresenta relação com Lei Geral de Proteção de Dados, Governo Inteligente, Lei de Acesso à Informação. Essa relação é essencial, principalmente por conta de dados de usuários que são intercambiáveis entre sistemas. Tá? Então ela foi criada para propiciar as condições de troca e interação com os demais poderes das esferas do governo, né, e com a sociedade civil, e ela apresenta uma relação com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá, com o que a gente chama de governo inteligente. Então, esses 3 links aí que vocês podem visitar, né, destacando as premissas do governo inteligente, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação. Tá? Então, essa relação, né, ela é importante. Então, aqui a gente está falando mais, a plataforma EPING, de alguma forma, ela não leva só em consideração a interoperabilidade técnica, sistêmica e computacional, mas a interoperabilidade governamental, né, que envolve os setores públicos, né, a política e como que as soluções precisam ser desenvolvidas, como elas tendem a ser resilientes ao longo do tempo, né, considerando que haja um guia, né, que novas soluções podem ser baseadas, né, para compor soluções que vão beneficiar o cidadão lá na frente. Novo slide com o título Os Desafios da Interoperabilidade, seguido por 2 tópicos. Custo de implementação. Adotar padrões pode envolver custos significativos para garantir que os sistemas existentes se conformem. Falta de padronização. A ausência de padrões consistentes pode dificultar a colaboração efetiva entre diferentes fornecedores e sistemas. Quais são os desafios da interoperabilidade? Tá? Há um custo de implementação, né? Então, pensar em padrões, né, para que soluções existentes coexistam. Tá? Então, do ponto de vista técnico, alguns deles. Tá? De alguma forma, isso vai envolver um custo significativo, mas esse custo ele é bem menor do que se pensar em criar novas soluções e deixar de lado soluções existentes. Tá? Então, soluções existentes, tecnológicas ou não,
que resolvem diversos problemas, elas precisam ser aproveitadas, né? E fazer parte de todo um ecossistema de resolução de problemas, tá? Embora haja um custo, né, ele é menor do que reescrever soluções existentes. Em muitas situações há falta de padronização, então é preciso, né, quer dizer, quando a gente fala em interoperabilidade, trabalho em conjunto, né, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista dos governos, da administração pública, né, é preciso definir padrões, né. A sociedade se orienta baseada em padrões. A internet, por exemplo, né, falando do ponto de vista mais tecnológico, ela é orientada por padrões. Quais são os padrões? São protocolos, né? Então, nós vivemos baseado em protocolos. Então, quando a gente fala em interoperabilidade, a gente precisa considerar a criação, né, de protocolos, né, de padronizações, né, para fazer com que as soluções apareçam, tá? No ponto de vista tecnológico, a gente tem diversas soluções, diversos sistemas, diversas linguagens de programação, diversos mecanismos de armazenamento, processamento e troca de dados, tá? Então, é um problema muito relacionado à interoperabilidade tecnológica, né? Novo slide com o texto. Um dos principais problemas é a falta de padronização e de sistemas compatíveis entre si. Exemplo, muitos sistemas de saúde não conseguem se comunicar entre si, o que leva à duplicação de exames e procedimentos, bem como à falta de informações críticas para o tratamento de um paciente quando ele procura por atendimento. Então, a gente falou da dificuldade de padronização, né, de sistemas, né, que precisam ter algum tipo de compatibilidade, né? Então, por exemplo, né, para citar um exemplo aqui no campo da saúde, né, muitos sistemas de saúde, né, desenvolvidos por municípios, né, pelo Estado, pelo mesmo governo federal, eles não conseguem se comunicar entre si, o que leva, por exemplo, à duplicação de exames e procedimentos, falta de informação crítica para o tratamento de um paciente, né, quando ele procura por um atendimento, tá? Então, o paciente é um só, né? Os sistemas que devem ou fazem uso dos dados do paciente, né, em tese, precisariam estar conectados, né? Então, tecnicamente, isso é sempre viável, né? Mas quem desenvolve, né, os atores que fazem parte do desenvolvimento de soluções inteligentes para esses sistemas precisam adotar padrões, né, adequados, de modo que as informações não sejam replicadas, perdidas, né? Há um custo, né, para o erário, né, para manter sistemas separados, tá? Então, considerando que é um único cidadão, né, que tem várias vertentes, né, cujos sistemas precisam considerar, tá? Há iniciativas, né, diversas boas iniciativas, né, como as plataformas do governo federal que disponibilizam interfaces de acesso, né, que se comunicam com o sistema de saúde do governo, né, baseado, por exemplo, em XML ou baseado em APIs, né, com mais ou menos restrição de acesso, né, a dados, por exemplo, de medicamentos, né, de uso de recursos para a saúde, enfim, tá? Mas é um desafio, tá? Especialmente no campo da saúde, né, há sempre esse desafio de interoperar sistemas existentes, considerando, né, que o ponto central aí é o cidadão. Novo slide com o texto. Em algumas situações, os problemas são oriundos da diversidade tecnológica. Diferentes dispositivos e sistemas utilizam tecnologias variadas, tornando a integração mais complexa. Segurança e privacidade. Garantir a interoperabilidade sem comprometer a segurança e a privacidade dos dados é um desafio constante. Muitas situações envolvendo a interoperabilidade, né, os problemas são muito oriundos, do ponto de vista da interoperabilidade técnica e computacional, é oriundo de diversidade tecnológica, né? Tem muito dispositivo, tem muitos sistemas, né? Fonte de informação replicada, né? E quando a gente fala do cidadão, dos dados fornecidos, de dados prontuários, a gente tem que sempre considerar a questão da segurança, né? Do acesso às informações e a privacidade envolvida em todos esses aspectos. Novo slide com as referências. 1. Lei nº 13.709, de 2008. Lei nº 12.527, de 2011. Disponíveis em planalto.gov.br. 2. Artigo. Um governo inteligente e interoperabilidade. Disponíveis em gov.br/governo digital. 3.
opengovpartnership.org. 4. Artigo. Saiba mais sobre os desafios da interoperabilidade na saúde. Disponível em infoer.com. Bom, essas são as referências utilizadas para o conteúdo desta aula, tá? Lembrando da atividade avaliativa que vocês precisam fazer, tá? Sempre recomendo a participação dos fóruns, né? Discutir com seus colegas, que foi mencionado aqui nessa aula, tá? E lembre também do desafio da semana. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade e Flicts. Roteiro, Pedro Augusto. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk.